A minha esposa, desde criança, sempre sofria muitas quedas. Caía, se quebrava toda, já teve fratura no braço, no queixo. E ela sempre teve muito problema na coluna, dores na coluna. E até então era isso. E ela veio convivendo com isso. A minha esposa já... Vou revelar a tua idade. Ela tá me assistindo aí. Tem 34 anos, né? E a gente sempre cuidava. Vamos descer uma escada, vamos cuidar da Michele, né? E só que agora, umas semanas atrás, Deus falou com ela, o Espírito Santo revelou para ela que ela deveria fazer um teste, pois ela tinha a perna mais curta. Olha só. E ela disse que Deus falou para ela isso e ela disse, eu vou fazer. E ela sentou numa cadeira, esticou as pernas lá e realmente constatou que a perna direita dela era mais curta que a outra. E uma grande diferença. Uhum. E é engraçado que ela nunca tinha percebido isso. Muito engraçado. E eu até falei na hora para ela, bom, vamos pedir pro apóstolo orar, né? Sim. Né? Vamos pedir pro apóstolo orar. E aí foi passando a semana e viemos no culto e ela não sentiu de ir. Eu não sei o que aconteceu, não foi. E essa semana agora, dois dias antes, eu tive um sonho. No meu sonho, eu chegava num lugar onde tinha muitas pessoas e eu chegava até uma mulher e a mulher tinha uma perna curta. E eu orava por ela e a perna dela crescia, ela era curada. Olha e depois que ela era curada, outras pessoas vinham para que eu orasse. Deus estava te preparando para o milagre. Olha só. E aí eu compartilhei esse sonho E ativando para outros. Sim. E eu compartilhei esse sonho com a minha esposa e ela disse, mas essa mulher do sonho sou eu, então. Vamos lá, vamos colocar essa fé em prática. E ela sentou, então vamos orar, vamos lá. E eu orei por ela. E não é que a perna da guria cresceu mesmo? Eita, glória! Eu, a minha esposa, minha filhinha de 8 anos em casa ali, a gente sentou e eu preparei a câmera. E eu comecei a orar e a perna dela cresceu. E nós vivemos um milagre extraordinário dentro da nossa casa. Aleluia! Gente, nós temos aqui o vídeo separado, né, desse momento da manifestação do poder de Deus, essa cura milagrosa. O Lucas vai soltar aí para nós. Eu quero que você acompanhe esse momento extraordinário aí, a manifestação da cura. Glória a Deus. Né? Perna, venha crescer, em nome de Jesus. Vértebras sejam restauradas, alinhadas, como Deus te criou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, discos, coluna, sejam agora restaurados em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, coluna seja alinhada, discos sejam restaurados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Meu Deus, eu senti. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das coisas que eu achei mais impactante, né, nesse testemunho, Sim. foi o seguinte. Primeiro é isso que o senhor falou. Nós estamos debaixo da bênção do nosso sacerdote. O que está sobre a vida dele escorre para a nossa vida. Exatamente. Nós fluímos naquilo que o nosso Pai flui. Isso é natural. Sim. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Muita gente aqui já era para estar sendo usada em milagres e curas há muito tempo, porém elas têm um pouco de receio, um pouco de insegurança, né? Alguns bloqueios e tal. Então isso está servindo, Fernando, como testemunho também para a edificação Glória e para a a Deus. ativação das pessoas que estão Com certeza. nos assistindo. Ah, será que eu oro ou não oro? Vou ou não vou? É bem isso. E olha o que mexeu comigo também. Vocês não estavam num culto. Não havia um mover profético. Não. Vocês não estavam rodando no manto. Ambiente Vocês familiar. estavam dentro da sua casa. Foi algo tão simples, tão Entende? natural. Só simplesmente sentamos ali e o milagre aconteceu. Então, assim, ó, Glória isso a mexeu Deus. comigo É porque verdade. você estava dentro da sua casa, no ambiente Sim. familiar. Isso. Porém, existe uma unção Sim. sobre a sua vida Com que certeza. vem
da vida do nosso sacerdote. E essa unção flui independente do lugar que você está. Pode ser no supermercado, na farmácia, na sua casa, no posto de gasolina, onde você estiver, no aeroporto. Onde você está, o reino está com você. E você vai dizer, seja curado, e a cura acontece. Eu gosto muito da frase que o apóstolo mesmo nos ensina, né? Que a fé que você honra é aquela que você atrai, né? A unção que você honra é a que você atrai. Que você recebe, e com certeza, a unção que está sobre a vida do apóstolo, a gente honra, e essa é a unção que a gente recebe da vida dele, né? Como nosso pai espiritual, o nosso sacerdote. Exatamente. E eu vejo que não o pastor estava falando, a gente, na verdade, a gente é muito incrédulo, né? Na verdade. Sim. Hoje eu vim de um ministério, a minha trajetória no ministério cristão tem uns 17 anos. Raramente se via curas e milagres, o manifestado poder de Deus. Mas a gente percebia que também os líderes, os pastores não ministravam cura. E a gente fica com aquela, será que se eu orar e não acontecer, o que vão dizer? Quando tinha que ser o contrário, né? Ao invés de falar assim, e se eu orar e não acontecer, tinha que falar, e se eu orar e acontecer? Não é verdade? Então a gente vê isso, eu tomo para mim também. Eu já poderia ter orado por muitas pessoas e a gente terceiriza muitas vezes, né? Sim. A gente, não, que nem no caso da Michelle. Primeira coisa que me veio à cabeça é, vamos chamar o apóstolo para orar. O apóstolo vai orar. E não, a gente já é filho, a gente já tem essa unção que veio da vida dele e Deus quer nos usar para isso. Exatamente. E está se multiplicando, né? Porque os filhos estão se multiplicando, então esta unção está se multiplicando, o poder de Deus, o reino, né? O poder, a autoridade, a palavra estão se multiplicando. E é só o começo. Só o começo. Porque nós sabemos que isso vai encher 50 para mais nações da terra. A manifestação sobrenatural do poder de Deus. Tem gente que ora muito, mas age pouco. E oração é você orar juntamente com a ação. É verdade. Você ora e se move. O mover é a fé do sobrenatural em cima daquilo que você orou. Eu estou orando pedindo a Deus algo. Né? Vou dar um exemplo, né? O cara quer um emprego. Aí ele ora. Isso. Deus me dá um emprego. Mas ele termina a oração, ele vai pro sofá assistir Netflix comendo Coca-Cola com pipoca. Desculpa, isso não é fé, isso é ser besta. Eu sou exemplo porque para as pessoas, alguns já conhecem o nosso testemunho da cura da epilepsia da Yasmin. A Yasmin, ela ficou 3 anos sofrendo com epilepsia. Eu já conheci o apóstolo lá de Porto Alegre, já seguia ele há 3 anos. E durante esses 3 anos, eu tinha muita fé. Orava, jejuava, fazia propósito com Deus pela cura. E todas as vezes que eu orava, parece que piorava mais. E que ela estava começando com uma cápsula e tinha que aumentar as cápsulas para controlar as crises dela. Olha só. Mas a minha fé realmente era uma fé morta, uma fé sem ação. Só a fé ficava ali esperando que Deus fizesse alguma coisa. E hoje pode ter muitas pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, alguma doença, e ela tem orado, tem buscado, pode ter pessoas anos orando, pedindo para Deus, mas ela não colocou a sua fé em prática. E o momento que eu disse, não, chega, larguei tudo, deixei tudo lá na minha cidade e vim aqui até Balneário, viajamos 8 horas de carro. Nós chegamos aqui e num instante ela foi curada. Uau. Então em 3 anos eu orei, eu pedi, eu busquei, eu clamei e nada aconteceu. Mas no momento que eu coloquei a minha fé em ação, eu dei um passo de fé, que muitas vezes a gente precisa dar um passo de fé. E reconheceu que aqui tinha um homem de Deus. Com certeza. A gente precisa ir até os homens de Deus que são usados nisso, que ele tem aquela unção. E eu reconheci a unção que tinha sobre o meu apóstolo, que ele era usado, e eu vim até a ele. Isso. E ela foi curada. Então a nossa fé ela precisa ser colocada em ação. Que nem o apóstolo diz, né? Milagres não acontecem, eles são provocados. A gente precisa provocar um milagre, a gente precisa ir atrás do milagre para que eles venham acontecer. Então,
O que é a fé consciente? A fé consciente vem pelo conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra, digo, que vai te firmar, vai te fundamentar. Amém. Mas Deus vai usar muitas vezes para dar direção para você um profeta, um homem de Deus. Exatamente. E aí que está o mistério de tudo isso. Se você está debaixo de uma... Se você sujeitar um sacerdote, a um profeta, a um homem de Deus, saiba que toda palavra de direção que vem para a sua vida é a voz de Deus. É isso que está escrito aqui, é a palavra de Deus da boca de um profeta. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus pode sair e deve sair e vai sair através da boca de um sacerdote, de um profeta, de um homem de Deus. E quando isso acontece, acontece como nós vemos na Bíblia. Quantos de nós já ouvimos falar lá de Elias, né? Da viúva de Sarepta? Sim. Né? Aquela mulher estava prestes a morrer, né? Exato. Com o seu filho, fome, seca, escassez. E o que aconteceu ali? Atravessou-se na frente, passou por ali um profeta. E o profeta parou e fez o quê? Testou a fé da mulher. Ele liberou a palavra. A gente vê que no tempo de Israel, todas as vezes que o povo de Israel estava longe da presença de Deus, desviado, é porque não tinha um líder. Não era levantado um juiz, né? Ou ele tinha falecido, alguma coisa que aconteceu. Sim. O povo estava sem uma liderança, e quando o povo estava sem liderança, eles se desviavam da vontade de Deus. E todas as vezes que Deus levantava um juiz, o povo voltava para os caminhos, se arrependiam, né? Começava tudo certinho a caminhada deles. Quando aquele juiz, né, caía, né, acontecia alguma coisa ali, o povo se desviava. Então é muito importante a gente ter um sacerdote, um líder que vai... Porque através do sacerdote, da palavra do homem de Deus, ele vai destravar o nosso ministério, a nossa vida, vai nos dar direcionamento. Eu, por muitos anos, bati muita cabeça por não ter alguém a quem eu me submetia, né? Na verdade. O sacerdote que vai me orientar, vai me aconselhar, vai me dizer, não, esse caminho que tu tá indo tá errado. Exatamente. Tu tem que ir por aqui. Esse é o caminho certo. E tu realmente se submeter, né? Tu ouvir o teu pai espiritual, o teu sacerdote, o direcionamento dele, né? Então eu precisei agora me mover por fé para que as coisas acontecessem, como o Fernando fez, né? Orar pela esposa. Então, não tenha na sua mente o pensamento assim, ó, e se eu orar e não acontecer? Tenha na sua cabeça assim, ó, vai que eu oro e acontece. É verdade. Então, mesmo depois que o apóstolo orou por mim, me recebendo, pastor Adriano e Fernando, durante um tempo eu tinha um receio. Rapaz, e se eu orar e não acontecer? Sabe, se eu orar e... Aí eu botei na minha cabeça, rapaz, se eu orar e não acontecer, o problema não é meu, o problema é de Deus. Eu preciso fazer a minha atitude de fé. Eu oro para que a pessoa seja curada. Quem vai curar ela é Deus. Se não acontecer, paciência. Nós somos só instrumentos de Deus. A gente ora de novo outro dia, entendeu? Deus, então assim, ó, tira esse bloqueio da sua mente. Se você orar e não acontecer, fica em paz, está tudo bem, tá? Ora de novo no outro dia, ora de novo na mesma hora. Eu já vi, por exemplo, pessoas de orar uma vez não acontecer nada, orar a segunda vez não acontecer nada, e quando orar a terceira vez, pum, acontece. Verdade. Então, Deus é um Deus que às vezes ele quer usar isso até para mover a nossa fé. Então, mova-se por fé, acredite no Espírito Santo que habita em você e principalmente acredite na paternidade que está sobre a sua vida. Aleluia. Acredite que sobre você existe um óleo santo, né, que escorre pela cabeça, pela barba do nosso sacerdote, e isso está sobre a sua vida. Seja usado e ousado em nome de Jesus. Amém. Fernando. É exatamente isso que o pastor falou. Na verdade, que a gente se alimenta da palavra de Deus e a própria palavra diz que nós temos no nosso interior fluirão rios de água viva. Só que muitas vezes no nosso interior essas águas estão paradas. E a gente vai começar a manifestar isso quando a gente começar a agitar
as águas que estão no nosso interior começar a fluir. E isso só vai acontecer quando a gente colocar tudo aquilo que a gente aprende, que a gente ouve nas pregações, começar a colocar em prática. Aí as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Em nome de Jesus.